Meus irmãos, nesse instante eu gostaria de convidar o irmão Gilson a vir aqui à frente. O irmão Gilson tem conduzido o trabalho do Senhor em comunhão com outros irmãos ali em Garanhuns, e nesse instante ele terá a oportunidade para estar conduzindo a reunião até o momento do nosso jantar. Então nós teremos a palavra, em seguida o partir do pão, e ele vai fazer as devidas apresentações e vai ficar à vontade agora para conduzir esse segundo momento. Ótima cadeira, né? Ele está com a hora desse não. Amém, amados irmãos, graça e paz. E bom estarmos aqui nesse momento juntos, nos alegrando na presença do Senhor. E que bom, né? Estarmos juntos aqui com algumas igrejas presentes, né? Temos aqui os irmãos em Garanhuns, os irmãos de São Benedito do Sul, irmãos em Recife, os irmãos em Caruaru, irmãos em Goiás, né? Está conosco, né, também o nosso irmão Germano, sua esposa, sua filha, e ele vai trazer hoje, né, a mensagem antes de nós partirmos o pão. E antes de nós convidarmos os irmãos assim para trazer a sua participação, nós sabemos assim que com certeza o tempo é muito breve, né? Então precisamos também ser breve naquilo que nós vamos trazer, né? Então assim eu gostaria de compartilhar com você a porção da palavra de Deus, já que nós estamos aqui para lembrar do Senhor. Temos que lembrar que a ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus. Ela foi instituída pelo próprio Senhor. E eu quero que você abra comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Amém. A partir do versículo 19, né, inclusive o pastor fez esta leitura, né, e o versículo 23 em diante, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Senhor Jesus, Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer por esse momento, estarmos aqui juntos com a tua igreja, junto com o teu povo, em vários lugares, Senhor, para cumprirmos aquilo que o Senhor nos ordenou. Que todas as vezes que nós comêssemos esse pão e bebêssemos o cálice, nós deveríamos anunciar a tua morte. Senhor, estamos aqui em memória de ti. Senhor, estamos aqui para lembrar da tua pessoa maravilhosa. Senhor, tu és o centro dessa reunião. Que todo o nosso foco esteja voltado para ti. Não queremos, Senhor, participar desse pão, desse cálice como um mero ritual ou um mero memorial, mas tendo a certeza de que o Senhor está presente, nos suprindo com pão e vinho, para nos darmos vigor
disposição para nós vivermos para a tua glória. Abençoe esse segundo momento dessa comunhão. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero só observar alguns pontos dentro desse texto que nós lemos. Como eu falei, a mesa do Senhor ela foi instituída pelo próprio Senhor. Amém? Amém. E somente aqueles que são remidos e lavados pelo sangue do Senhor, eles podem participar desse banquete, e é um banquete da graça. Aleluia. Só aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz, eles são chamados a participar desse momento. Então, queremos ver algumas lições que nós podemos tirar da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, diante da ceia do Senhor, nós proclamamos uma gloriosa mensagem. É uma gloriosa mensagem. E o Senhor falou, Paulo falou, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E qual é a mensagem? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E ele diz que este cálice era a nova aliança no seu sangue, e nós devemos fazer isso todas as vezes que o bebermos em memória dele. Então, duas coisas nós fazemos na ceia do Senhor: nós lembramos da pessoa maravilhosa do Senhor, e segundo, nós proclamamos a maior obra que ele realizou por nós, que foi a sua morte. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos o cálice, nós estamos aqui para proclamar, para anunciar a morte do Senhor. Amém? Amém. Eu sempre digo e nunca esqueço de dizer que diante da ceia do Senhor, nós demonstramos e nós anunciamos a maior expressão do amor de Deus por nós, que foi a morte do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus por amor nos criou, Deus por amor nos sustenta, Deus por amor provê todas as coisas, mas a maior expressão do amor de Deus foi revelada na morte do seu Filho Jesus Cristo por nós. Nós temos também diante da mesa do Senhor uma solene advertência, que fala: por isso aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Participar da ceia do Senhor indignamente é um grave pecado. Senhor Jesus, alguém que participa do Senhor indignamente é réu do corpo do Senhor. Irmãos, nós precisamos tomar a ceia do Senhor. Não podemos tomar sem discernimento espiritual. Nós precisamos crer no sacrifício vicário do Senhor. Não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de forma indigna, não é? E precisamos nos aproximar de forma digna, reconhecendo a nossa condição de pecado, reconhecendo que nós precisamos nos arrepender e reconhecendo que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, diante da mesa do Senhor, nós somos chamados à comunhão do Senhor. E se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós podemos restaurar nossa comunhão com o Senhor através do sangue de Cristo. E nós fazemos 4 coisas diante da mesa do Senhor. Por um lado, olhando para o passado, nós contemplamos a cruz do Senhor, porque ele fala
nós anunciamos a morte do Senhor. Então nós estamos lembrando de algo que foi feito no passado. E quando nós olhamos para o passado, por aquilo que Cristo já fez por nós, a nossa fé, ela é fortalecida. Amém? Os santos do Velho Testamento, eles olhavam para o futuro, eles criam naquilo que Jesus realizaria. E nós somos salvos, perdoados, olhando para aquilo que Ele fez no passado. Senhor Jesus. Segundo aspecto, nós olhamos também para frente, para o futuro. Nós aguardamos a gloriosa vinda do Senhor, e assim a nossa esperança aumenta, porque o texto fala: todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, que é passado. Mas ele fala até que Ele venha, falando do futuro. Na mesa do Senhor nós também declaramos que nós somos um povo que tem uma esperança, e a esperança é a volta do Senhor. Quando nós olhamos ao redor, nós acolhemos em amor os nossos irmãos, porque ele fala assim, aqui em 1 Coríntios 16 ou 17, ele diz assim: porventura o cálice que da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E Paulo, ele repreendeu os irmãos, porque alguns comiam antes, alguns comiam demais, porque eles tinham uma ceia, um banquete, literal, um banquete, né? Um jantar ali, e provavelmente era de noite. E ele fala que nós devemos esperar uns pelos outros, ou seja, não olhamos apenas para o passado, apenas para o futuro, mas também olhamos ao redor e acolhemos os nossos irmãos em amor. Essa mesa é uma mesa de comunhão, não apenas vertical com o Senhor, mas uma comunhão horizontal junto com os irmãos, e nós todos juntos em comunhão com o Senhor. Mas também nós olhamos para dentro de nós, né? Ele fala que nós devemos nos examinar. Irmãos, na ceia do Senhor, você não tem que examinar o irmão, você tem que examinar a si mesmo. Você não tem que olhar os irmãos no aspecto de julgamento e examiná-lo. Você tem que fazer um exame, se você está servindo ou não o corpo do Senhor. Concluindo, a ceia do Senhor é um momento de autoexame e arrependimento, mas também de profunda gratidão e alegria. Devemos nos aproximar da mesa do Senhor com santa reverência e santo temor, e ao mesmo tempo com profunda gratidão e imensa alegria. Por fim, vamos ler juntos 1 Coríntios 5, 7. Eu concluo minhas palavras com esse texto. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Estamos em uma festa, irmãos. Amém. Celebremos a festa. Amém. Não com o velho fermento, mas não com o velho fermento da malícia, da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Amém. Vamos dizer juntos: eu quero estar aqui, celebrando uma festa ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidar, alguns irmãos para compartilhar. Quero chamar o irmão Rogério, para trazer aqui a sua saudação e a sua participação aqui junto conosco. Graça e paz a todos. É motivo de muita alegria estar junto com os santos para junto festejar uma festa em memória do Senhor. Para nós ainda é tudo novo. É tudo novo. Nós que
saímos do ministério do irmão Pedro faz pouco tempo. Então, para nós ainda é tudo novo, mas nós queremos sempre aprender o novo. E nós estamos aqui abertos para juntos desfrutar do Senhor. E nós sabemos que na cruz o Senhor aboliu toda a barreira de separação, né? E nós cremos no mesmo Senhor, no mesmo Deus. E nós estamos aqui para desfrutar e lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. É uma honra imensurável estar aqui com os santos e conhecer cada um dos santos. Que Deus abençoe a todos nós. Queremos convidar o irmão Jarbas, né? Ele costuma sempre fazer uma breve palavra, né? Nós precisamos realmente ser breves, né? Eu acho que eu estendi um pouco o que eu falei. Se nós formos breves, nós conseguimos ter a participação de mais irmãos, antes que a mensagem ela seja trazida para nós participarmos da mesa. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que hoje nós estamos partindo um pão. Esse pão ele é sem fermento, não é? Claro, o importante para nós é a realidade, mas o que nós pudermos fazer, né, para partirmos um pão sem fermento, eu creio que o pão do povo de Israel era um pão sem fermento. Eles usaram pão asmo na saída do povo do Egito. Eu creio que os irmãos partiam pão sem fermento diante da mesa do Senhor, mas de forma nenhuma nós julgamos ou criticamos se porventura alguma igreja ou comunidade parta o pão sem fermento. Por que com fermento? Porque mais importante é a realidade, não é? Nós precisamos ter realidade no momento que nós partimos o pão. Mas quero dizer para vocês que esse pão que está sobre a mesa, ele é um pão sem fermento. Então vamos celebrar a festa, não é? Tendo a realidade de que o pão que Cristo nos oferece, ele não é fermentado. Louvado seja o nome do Senhor. O fermento da Bíblia, ele tem uma conotação negativa, né? Ele representa pecado, representa falsos ensinos. O Senhor advertiu aos discípulos quanto ao fermento dos escribas e fariseus. Então a gente vê sempre uma conotação negativa do fermento. Então, louvado seja o Senhor, vamos celebrar essa festa. A última palavra que eu trouxe para vocês aqui. A gente está com a hora bem avançada, então eu vou procurar não passar dos 5 minutos, tá bom? Mas eu preciso que vocês abram suas Bíblias em Zacarias 12:1. Tudo que nós vamos celebrar agora para o Senhor tem a ver com esses 2 versículos que eu vou ler logo de início, em cumprimento desses 5 minutos. Então a palavra aqui em Zacarias 12, versículo 1. Zacarias é bem pouquinho antes de Mateus. Ok? Quem achou, diga amém. Não vai dar tempo de pedir misericórdia. Hoje não vai ter. Mas vamos lá. Lendo, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, tudo que o Senhor tinha planejado aqui, Ele executou. Agora no livro de Ezequiel, vamos lá para Ezequiel agora. Ezequiel capítulo 36. Versículos 26 e 27. Enquanto vocês abrem, eu quero dizer a vocês que eu morro de saudade de vocês toda vez que eu volto para Recife. É uma bênção quando eu combino alguma coisa com o irmão José. Eu digo, estou indo tal domingo, estou indo aí. Mas eu fico, eu e minha esposa e os irmãos que a gente tem trazido, a gente tem muita saudade de vocês. E é muito bom ver vocês todos os meses. É muito bom. Então, dando sequência, versículos 26 e 27 de Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26, 27. O Senhor lhe formou o espírito do homem dentro dele,
O espírito do homem é o órgão adequado para receber e conter o próprio Deus, Criador de todas as coisas. E aqui ele diz assim: dar-vos-ei, uma promessa, coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e porém dentro coração de carne. Perdão. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito. Irmãos, o Senhor está dizendo que colocaria o espírito dele dentro de você. E aí ele diz: porém dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Os últimos 2 minutos e meio agora. Vamos lá para João, livro do Evangelho de João, 14. Não vou ler muita coisa, senão não vai dar tempo. 14, versículos 18 em diante. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, 3 dias, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, vós conhecereis. Bora ver que dia foi esse. João, capítulo 19. João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 19. Perdão. Lembra que ele falou naquele dia? Versículo 19 do capítulo 20 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Se cumpriu Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Irmãos, saiba que hoje esse sopro já foi dado a você. Amém. Esses últimos 30 segundos eu quero perguntar: tem alguém aqui nesse auditório que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Levante sua mão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve o meu nome no teu livro da vida e me ajude a andar nos teus estatutos. Jesus é o Senhor. Amém. Nós queríamos ainda ouvir o irmão Jaime, né? Fazer aqui uma saudação breve, né? Acho que é importante a gente ter a participação. Sei que eu estou representando aqui Garanhuns, mas é bom a gente ter a participação dos nossos queridos amados irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Que bom vê-los novamente. Realmente, como o irmão já salientou, nos alegra o coração estar com os irmãos. Eu queria deixar com os irmãos um verso e ser rápido também nas considerações. Está em Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 39. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 39. Que assim diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Queridos irmãos, aqui são discípulos do Senhor que se surpreendem com o Senhor por ter conhecido mais um aspecto da pessoa maravilhosa, gloriosa do Senhor Jesus. E mesmo eles andando com Jesus, eles se surpreendem e assim perguntam: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Já tinham visto algo do Senhor, mas esse aspecto não. Eles viram que o vento e o mar precisavam obedecer à voz daquele que tudo criou. Queridos irmãos, essa interrogação precisa arder no nosso coração. Quem é este? Para que a cada dia nós descobramos um novo aspecto da pessoa do Senhor. Para que nós nunca fiquemos satisfeitos com o que já temos dele, porque ele é tão abundante e tão rico, inesgotável. Teremos toda uma eternidade para conhecê-lo, e ainda a eternidade será pequena diante desse glorioso Senhor Jesus. E nós aqui nessa breve vida que estamos, breve caminhada, nosso desafio é que diariamente nós conheçamos algo novo do Senhor. Não nos conformemos com o que já temos do Senhor. Ele é glorioso demais para que nós fiquemos satisfeitos com o que já temos dele. Todos os dias precisamos rogar ao Pai: Pai, nos mostra mais do teu filho. Pai, mostra-me algo que eu não vi ainda do teu filho, porque certamente eu não vi tudo. Ele é extremamente rico, inesgotável. Do que nós precisamos, nele tem. Se nós precisamos de saúde, nele tem. Se nós precisamos ser supridos psicologicamente, nele tem todo o suprimento. Nele tem tudo, queridos irmãos. Todo o suprimento, toda necessidade ele pode suprir. Os discípulos aqui ficaram sem saber o que dizer. Agora, quem é esse? Estamos andando com ele, mas não vimos isso dele. E ficaram. Irmãos, todos os dias o Senhor Jesus quer nos surpreender. Todos os dias, queridos irmãos. Basta abrir o nosso coração e dizer: Senhor, Pai. Só quem pode revelar o Filho é o Pai. Pai, revela-me o teu Filho. Que o Espírito Santo possa nos mostrar o nosso Consolador maravilhoso, que quer pôr o holofote na pessoa de Cristo, para que os nossos olhos sejam mais limpos, para que mais colírio seja colocado nos nossos olhos, para que nós contemplamos essa pessoa bela de Jesus. Todos os dias possamos ter esse assombro: quem é esse? Não nos conformemos com o Cristo que já conhecemos, pois Ele quer nos dar muito mais. Louvado seja o Senhor. Nós queremos agora convidar o irmão Germano, que vai trazer a palavra, a mensagem de hoje, e logo após a palavra do nosso irmão, nós vamos participar da mesa do Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio do nosso irmão. Graças e paz, queridos irmãos. Uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos essa manhã e poder compartilhar um pouco da palavra. Eu queria dizer inicialmente que a sensação que eu tenho é que o Jair introduziu justamente o que eu iria compartilhar. Como é glorioso sentir que estamos no mesmo Espírito, né? Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Aqui diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque ao olhar para essa mesa e ver o tamanho do sacrifício do que o Senhor fez por nós, nosso coração se abre para ti, Senhor. Tu és maravilhoso, e nosso coração se enche de gratidão, porque mesmo sendo quem somos, pecadores, miseráveis e sem esperança, a tua infinita graça um dia nos alcançou. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém. E nós queremos te louvar e te glorificar nessa manhã, amém, porque a tua infinita misericórdia nos alcançou. Amém. E hoje nós podemos estar aqui
justificados diante do Pai, por causa dessa gloriosa obra testemunhada na tua mesa. Obrigado, Senhor. Enche nossos corações de ti, porque tudo que nós precisamos é a tua própria pessoa. Abençoa-nos com a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante da mesa do Senhor e de tudo que o Senhor já nos falou nessa manhã através dos nossos irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta muito importante: qual é o propósito da vida cristã? Afinal de contas, para que eu sou cristão? Para que eu fui chamado? Para que eu estou aqui hoje na igreja? O propósito da vida cristã, irmãos, ele se resume numa única coisa. O propósito da vida cristã, como Jaime introduziu ele agora, é conhecer a Cristo. Nós não fomos chamados pelo Senhor para fazer uma grande obra para Ele. Nós não fomos chamados pelo Senhor para fazer coisas para Ele. Nós fomos chamados pelo Senhor para conhecê-lo. E se nós observarmos a vida do apóstolo Paulo, que foi talvez o servo mais usado por Deus no Novo Testamento, o início da vida de Paulo começa com uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quando o Senhor aparece a Paulo, a pergunta que Paulo faz é: quem és tu, Senhor? E essa pessoa que ali iniciava a sua carreira com Cristo, ele faz imensas declarações em todas as suas cartas a respeito dessa pessoa maravilhosa. E eu queria chamar a atenção para uma declaração que o apóstolo Paulo faz. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3, versículos do 8 ao 11. Filipenses, capítulo 3, versículos do 8 ao 11. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Versículo 10: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, esse homem de Deus, esse servo do Senhor, ele carregava apenas um desejo no seu coração. Talvez você pense que o que Paulo queria era realizar uma grande obra, ou talvez levar o Evangelho para todas as partes, também. Mas o que estava no coração de Paulo era unicamente conhecer a Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje para cada um de nós é: o quanto que eu conheço a Cristo? O quanto que eu sou íntimo de Cristo? E aí tem um ponto importante: quanto mais você conhece uma pessoa de forma real, mais você a ama. Esse mês agora eu estou fazendo 26 anos de casado, e eu amo minha mulher muito mais do que eu amava ela há 26 anos atrás, quando eu casei. Sabe por quê? Porque nesses 26 anos eu a conheci cada dia mais. O quanto que nós amamos a Cristo? O nosso amor pelo Senhor, ele sempre será proporcional ao quanto nós o conhecemos. E conhecer a Cristo, irmãos, requer vida devocional, requer comunhão na palavra, requer o que nós gostamos de chamar de lugar secreto. Embora seja maravilhoso as comunhões da igreja, os cultos, e eles são bênção para todos nós, mas não são os cultos que nos levarão a conhecer profundamente a Cristo. O verdadeiro conhecimento de Cristo, ele procede da nossa comunhão pessoal e da nossa vida devocional, do quanto nós nos dedicamos à leitura da palavra, à oração e à comunhão com Cristo. Só que o que tem acontecido nos tempos modernos? E isso eu falo, irmãos, com pesar no meu coração. Nós vivemos tempos onde muitos cristãos têm vivido de culto, onde para eles o fato de vir para uma reunião ou para um culto
já é o suficiente em sua experiência cristã. Eu digo a vocês com toda a certeza do meu coração, não é. Não é. A fraqueza de muitas pessoas na experiência cristã hoje está relacionada à falta da leitura e da vida devocional, da comunhão pessoal, do tempo de oração e de dedicação a Cristo. Sem isso, nós sempre seremos cristãos superficiais. Nosso conhecimento de Cristo será pequeno e nosso amor por Ele será débil. À medida que nós avançarmos no nosso conhecimento de Cristo, à medida que nós conhecermos mais a Cristo, nós o amaremos mais. E como nós lemos em 2 Coríntios, é o amor de Cristo que nos constrange. É o amor de Cristo que nos faz se derramar para Ele. É o amor de Cristo que nos conquista verdadeiramente. Diante dessa mesa, irmãos, você consegue lembrar quem você é? Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu queria pegar essa sequência para que a gente pudesse entender realmente, irmãos, qual era a nossa condição. Ele diz assim, ó, versículo 1: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos, ou seja, sem vida nenhuma, e ainda enterrado em delitos, em transgressões e em pecado. E ele continua: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo é uma correnteza de um rio que leva e arrasta todas as pessoas através dela. É um curso, é uma correnteza. E infelizmente muitos cristãos, eles hoje estão sendo levados por essa correnteza. E levados por essa correnteza, eles têm apenas uma vida superficial, um conhecimento superficial de Cristo. E não é de se admirar que isso respingue em sua vida matrimonial, em seu relacionamento com os filhos, em suas dificuldades pessoais. Por quê, irmãos? Porque uma vez que nós não conhecemos a Cristo, todos os aspectos da nossa vida se tornam débeis. No curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a nossa condição. E continuando, ele diz assim, ó: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição, é o quadro, é o raio-x de todo ser humano, sem exceção. Se um dia você creu em Jesus Cristo, essa, antes de você crer em Jesus Cristo, era a sua condição. E nessa condição, o que o homem merece? Outro dia eu estava falando sobre isso, aí uma pessoa do meu trabalho falou assim: mas existem muitas pessoas boas no mundo. Você acredita que existem pessoas boas no mundo? Deixa eu dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Em toda a história da humanidade, só uma pessoa boa colocou os pés nessa terra. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa, por mais bondosa que ela pareça ser, ela é boa, ela é má, porque ela é pecadora. E todo pecador, ele tem um salário digno de ser recebido: a morte. E todo pecador, ele merece, por justiça de Deus, a condenação eterna. Então, você sabe o que é que eu e você merecíamos? Por justiça de Deus, nós merecíamos ser condenados e lançados no inferno. E mais, que se Deus fizesse isso, Ele estaria sendo justo. Mas olha o que diz o versículo 4: mas Deus. Amém. Aleluia pelo mais de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmão, você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é não dar a uma pessoa o que ela merece. Eu merecia um inferno, e se Deus me lançasse no inferno,
Mas ele olhou para mim e olhou para você, e ele disse assim: não vou dar a eles o que eles merecem. Isso é misericórdia. Irmãos, se Deus só tivesse feito isso, já estava bom demais. Mas ele não só teve misericórdia de nós. E continuando o versículo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Se em algum momento na vida você não se sentir amado, leia esse versículo. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me sinto a pessoa mais amada dessa terra. Eu merecia a condenação eterna, mas Ele nos amou, e por causa do seu grande amor, Ele teve misericórdia de nós, não nos dando o que nós merecíamos. Essa mesa é um testemunho disso. Aqui há o cálice e o pão, um sangue que representa o sangue do Senhor, o cálice que representa o sangue, e um pão que representa o corpo do Senhor. O que acontece quando você separa o sangue do corpo de uma pessoa? Ela morre. Essa mesa testemunha uma morte cheia de misericórdia por nós. Uma morte que testemunha um tamanho amor por nós. Ele nos amou, irmãos. Então, se até hoje você não se sentiu amado, eu quero lhe dizer: você é muito amado. Ele nos amou de tal maneira. E continuando o versículo, diz assim, versículo 5: e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Vamos ler juntos? Pela graça sois salvos. E o que é graça, irmãos? Já entendemos que misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecíamos. Mas graça é Deus nos dar o que nós não merecíamos. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos a pessoa de Jesus Cristo. Nós não merecíamos ser convidados a Ele, por Ele, para fazer parte do seu reino. Mas não tem mais o pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-nos o seu reino. Louvado seja o Senhor. Então Ele nos deu a sua graça. E muitos irmãos, em muitos lugares, têm diminuído o valor, o peso, a glória da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é o que há de mais elevado na experiência cristã. Não há nada na experiência cristã mais elevado do que a graça. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos sustentados. Paulo orou em 2 Coríntios capítulo 12, porque havia ali um espinho na sua carne, e ele pediu ao Senhor 3 vezes que esse espinho fosse tirado, porque para ele era sofrimento, era dificuldade, era problema. Aí o que é que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. A graça é o que também nos faz servir a Deus de forma adequada. O apóstolo Paulo também, falando da sua experiência, ele disse assim: eu não sou como esses tais apóstolos, na verdade eu servi muito mais do que todos eles. Aí ele fala: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Querido irmão, querida irmã, esse é o tempo de nós restaurarmos uma visão clara a respeito do poder e da glória da graça de Deus. A mesma graça que veio em Jesus Cristo, como fala João capítulo 1, ele veio cheio de graça e verdade. A mesma graça que operou na cruz, ao derramar seu sangue por nós, e a mesma graça que hoje nos alcança para trabalhar em nosso interior e nos levar ao pleno conhecimento de Cristo. E aí continuando ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha só, irmãos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós éramos miseráveis, justos se fôssemos condenados. Aí o que é que ele faz? Ele nos dá misericórdia, ele nos dá graça, e ele ainda nos eleva para os lugares celestiais. Você sabe onde é que você está sentado agora? Não é?
você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É nesse lugar que nós estamos. E ele continua dizendo: para mostrar nos séculos vindouros, preste atenção agora nesse versículo, a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, esse tipo de linguagem que Paulo usa é o que nós chamamos no estudo bíblico de tautologia. É quando você não tem palavras para descrever uma que você tenta usar as suas próprias, mas é impossível. Aí ele diz assim: a suprema riqueza da sua graça. Então ele coloca num nível tão alto para dizer o seguinte: essa graça, ela é suficiente para te salvar, te transformar e um dia te colocar na glória. Louvado seja o Senhor. Mas qual é a minha necessidade hoje? A minha necessidade hoje é aprender a viver por essa graça. A minha necessidade hoje é me alimentar todos os dias dessa graça. A minha necessidade hoje é buscar todos os dias essa maravilhosa graça. De forma prática, querido irmão, você sabe o que é a graça de Deus? É Deus fazendo por mim e por você o que nós somos capazes de fazer. Por isso que nós precisamos dessa graça todos os dias. Louvado seja o Senhor. Eu queria ainda, para fechar, reforçar que nós vivemos um tempo hoje onde muitos grupos cristãos estão preocupados em fazer coisas para Deus. Eu não estou dizendo que é errado fazer obra para Deus, mas estou querendo dizer que a obra para Deus, sem Deus, ela é a pior de todas as condenações. O que o Senhor mais espera de nós, em nossa experiência, assim como Ele testificou na casa de Maria e Marta, quando Marta estava extremamente ocupada com seus afazeres, e ela falou para Jesus: Senhor, não te incomodas que eu esteja aqui tão ocupada e Maria esteja aí aos teus pés? Ela só faltou dizer assim, sem fazer nada. E o Senhor falou assim: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Eu queria que, se tudo que eu falar essa manhã, uma coisa ficasse no seu coração, é essa frase: uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Seja alguém que é dado aos pés do Senhor, seja alguém desejoso de conhecer o Senhor, seja alguém que tem um desejo profundo de todos os dias conhecer um pouco mais das glórias de Cristo. Quem é esse nosso Senhor, irmãos? Esse nosso Senhor é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. E é aquele que dá vida a todas as coisas. Por isso, o seu amor por nós, ele não tem fim. E ele fez tudo o que ele fez para que ele pudesse um dia nos alcançar. E o seu desejo é que nós possamos ser cada dia mais constrangidos por esse amor, para que nós não vivamos para nós mesmos. Você sabe qual é a pior vida que uma pessoa pode levar nessa terra? É viver para si mesmo. Eu trabalho há muitos anos na área médica, e eu não sei se vocês sabem, depois da pandemia, a doença que mais cresceu no nosso país foi a depressão. E é impressionante como a depressão cresce, principalmente entre jovens e adolescentes. E quando você vai observar a vida dessas pessoas, existe uma característica inerente em todas elas: elas só vivem para si mesmas. Você quer ser curado de todos os males que a depressão e a ansiedade traz? Não viva para você, viva para Cristo. Que o amor de Cristo nos constrange, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para que nós possamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou.
Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda a nossa vida. Ele é digno. Louvado seja o nosso Senhor. Queria convidar os irmãos para ficarmos de pé para orarmos. Senhor, nós te louvamos pela Tua Palavra. E diante da Tua Palavra, nossos corações tremem, Senhor. Por tamanha misericórdia e graça que um dia nos alcançou. Nunca nos deixe, Senhor, esquecer quem nós somos, de onde viemos. Nunca nos deixe, Senhor, esquecer da grandiosa obra que o Senhor operou em nossas vidas. Louvado seja Teu nome. A Tua graça um dia nos alcançou. E hoje nós estamos aqui não por causa da nossa força, mas pela Tua infinita graça em nossas vidas. E nós queremos te pedir nessa manhã, nos leva a te conhecer mais, Senhor. Nos leva a nos aprofundar nas riquezas insondáveis que há na Tua maravilhosa pessoa. Tu és tudo que nós precisamos. Que nossas mentes, que nossos corações, que os nossos desejos estejam voltados para o Senhor, o único que é digno da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial aqui com os irmãos. E que as Tuas palavras permaneçam em nossos corações, ganhando tudo que somos e tudo que temos para Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Nós queremos agradecer aos irmãos que vieram de fora, ao irmão Germano, que estava na expectativa de ouvi-lo por mais tempo, não é? Por mais tempo, mas não faltará oportunidade. Agradecer ao irmão Rogério, ao Jarbas, Gilson, Edson, Jaime e outros irmãos, e todos os irmãos que vieram de outras localidades. Os irmãos de Bonito, enfim, Bezerros, recebam o nosso abraço fraterno. Ó Deus, que o Teu grande amor, que a graça do Senhor Jesus, que o poder, a comunhão do Espírito disponível à igreja, que tudo possa ser desfrutado por cada um de nós, em humildade, em fé, recebendo, ó Deus, a cada dia porção dobrada da Tua graça, uma melhor compreensão do Santo Filho Jesus. Ó Deus, dê à Sua igreja uma marcha firme, alicerçada na palavra, para a glória do Teu eterno nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado: foi bom você ter vindo. Aos irmãos que nos assistem em outras localidades, nosso abraço em Cristo Jesus.